Oi, pessoal. A gente tem ouvido muita notícia ruim nesses dias, né? Muita negatividade, muita notícia ruim em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu tive, aproveitando esse tempo, que a gente tem tido mais tempo, e tive me aprofundando um pouco mais em umas leituras, enfim. E assim, eu quero dividir com vocês algo bem interessante que eu li, um estudo que eu fiz, que eu achei assim muito bacana para a gente colocar nesse momento. Toda essa notícia ruim que a gente tem ouvido, que a gente tem lido, enfim, que um ou outro fala com a gente, isso tudo o nosso cérebro ele absorve muito. Eu tava lendo sobre o nosso cérebro e assim, ele tende a focar, olha que coisa estranha, o nosso cérebro tende a focar em coisas ruins. Ele tende a focar mais em coisas ruins do que em coisas boas. Então, assim, se você tem num dia normal, tá? Fora essa situação que a gente está passando, se você tem 95% do teu dia foi bom e 5% foi ruim, aconteceu alguma coisa no meio do dia aí, um cliente te estressou, você tende a ir dormir pensando naquilo de ruim que aconteceu. O teu cérebro, ele foca naquele 5% ruim que aconteceu. É algo assim, é um estudo, né? São neurocientistas que estudam isso, mas é uma coisa muito louca. A gente precisa começar a burlar o nosso cérebro, tá? Para que ele comece a focar em coisas boas e não em coisas ruins. Porque imagina numa época dessa. Então, assim, infelizmente, a gente acaba sendo influenciado por todas essas notícias ruins, por tudo isso que está acontecendo, as nossas emoções acabam sendo influenciadas justamente porque o nosso cérebro fica focado nisso. E mesmo no nosso dia a dia, quando nada disso tão grave que está acontecendo, seja uma situação, né, pontual como essa que está acontecendo, e você tem um dia normal, o teu cérebro tende a focar naquilo que aconteceu de ruim com você, naquilo que você passou de ruim. Então, assim, é normal do nosso cérebro, nesse estudo que eu fiz, eu descobri que é normal do nosso cérebro focar em coisas ruins. E isso é péssimo, isso suga a nossa energia, suga a nossa criatividade, suga toda a nossa disposição. E assim, mas o que eu faço então, Viviane, se o nosso cérebro é assim, se é assim que ele funciona? Existe um exercício, tá? Que um neurocientista passou. Olha que interessante. Achei que foi perfeito para essa hora que a gente esse momento que a gente está vivendo. Existe um cientista, um estudo de um cientista. Ele disse que se você, durante 1 a 2 meses mais ou menos, fizer um exercício seguinte: coloca um papel e uma caneta do lado da sua cama e anote todos os dias antes de dormir 3 coisas boas que aconteceram com você e 3 coisas e 3 porquês daquilo que aconteceu. 3 coisas e 3 porquês. Não precisa ser algo sensacional, algo simples que aconteceu com você. Por exemplo, meu colega de trabalho foi almoçar e me trouxe um sorvete, né? Mas por que você achou aquilo bom? Porque num momento desse, enfim, eu sei que ele tá sem dinheiro, e mesmo assim, ao invés de ele tomar o sorvete lá sozinho, lembrou de mim, trouxe um sorvete, achei um gesto bacana, achei isso interessante. Meu filho falou eu te amo, aquilo me renovou, enfim. Coloque três coisas e 3 porquês. Depois de 1 a 2 meses, estudos comprovam, estudos mesmo, são coisas comprovadas, que o nosso cérebro começa a focar naquilo que é bom e não naquilo que é ruim. E isso faz com que o nosso humor melhore, isso faz com que a nossa disposição melhore, com que a nossa criatividade melhora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é disso que a gente precisa. Porque no meio a tantos problemas que a gente tem tido, no meio a tanta turbulência, a gente precisa agora começar a nos preparar para voltar para as lojas e voltar bem. A gente precisa voltar com uma cabeça boa, para que a gente consiga nos recuperar rápido. Então, assim, se você tem se sentido, meu Deus, eu não sei nem por onde eu vou começar, faz isso. Começa a ensinar o teu cérebro a olhar para o lado bom, para que você fique mais criativa, para que você fique mais disposta, para que você consiga ter essa energia melhor assim que você chegar na sua loja. Começa hoje. Anota 3 coisas boas que aconteceram hoje e 3 porquês, né? Coisas simples, mas que foi bom pra você. E vamos começar a ensinar o nosso cérebro a ver o nosso lado, a ver aquilo de bom que acontece com a gente e não de só focar naquilo de ruim. E assim, eu espero que vocês
estejam começando a se preparar para voltar para as lojas e que isso possa nos ajudar, esse exercício mental possa nos ajudar no que a gente vai ter pela frente, enfim, nos dá criatividade, né, para dar o nosso melhor nas lojas para que a gente consiga se recuperar o quanto antes. Ok? Tudo de bom para todos.